Se aquilo que a gente pensa o tempo inteiro é o que a gente cria na nossa vida, o que acontece quando a gente está pensando e sentindo sempre a dor pelas coisas que não deram certo no nosso passado? Essa foi uma questão que eu coloquei para mim e que hoje eu trago para você também. Para quem não me conhece, eu sou Dalita Schmoller e esse é o canal Sou Dalita, vivendo com calma, vivendo com alma. Durante muito tempo da minha vida, eu percebi que eu estava perdendo tempo porque eu não parava de pensar em coisas do meu passado, coisas que eu gostaria que tivessem sido diferentes, ou então ficava baseando as minhas decisões, ficava tentando controlar as coisas que aconteciam agora na minha vida, baseado em histórias do meu passado, mesmo que hoje eu estivesse em um momento diferente, estivesse em contato com pessoas diferentes, em um mundo, uma realidade completamente diferente daquela que eu tinha lá atrás. Isso ocorria porque, de certa forma, eu estava bloqueada nesses meus traumas, nesses meus medos, não só de uma maneira psíquica, mas também de uma maneira biológica. Haviam todas essas marcas, esses registros dentro do meu corpo. Você já deve ter observado que quando você para contar uma história triste, por exemplo, o dia que você levou um pé na bunda espetacular, que você viu a pessoa que você gostava pra caramba com outra pessoa, aquilo te pegou de jeito. Naquele instante, muito provavelmente, você deve ter sentido uma dor no seu peito, ou como se fosse uma adaga sendo cravada no meio das suas costas, simulando esse sentimento de traição. Cada pessoa vive esses conflitos de uma maneira. E o pior, o quanto de energia que você e que eu perdia por estar o tempo inteiro pensando nessas histórias do meu passado. Às vezes eu passava o dia me sentindo mal, porque minha cabeça, eu tava lavando a louça e ela me trazia algo que eu não gostava que tinha acontecido. E eu ficava ali naquele diálogo interno o tempo inteiro, discutindo comigo mesma, pensando as coisas que eu deveria ter falado. E, nossa, como eu gostaria de dar na cara, como eu gostaria em que essa pessoa sofresse. E o que eu tava trazendo? Aquele veneno todo pra mim. Porque eu tava o tempo inteiro só pensando e pensando e pensando em coisas negativas. Eu não estava vivendo num estado de felicidade independente de como estivesse minha vida. Eu não estava vivendo num estado de confiança plena na vida, confiança em mim mesma, não. Eu estava num estado de defensividade, eu estava num estado de ataque, de que qualquer pessoa que chegasse até mim, e às vezes essa pessoa poderia vir com boas intenções, mas essa pessoa chegava até mim, o que ela ia receber? Ela ia receber um ataque. Por quê? Porque eu estava num estado de defensiva. E a pessoa, coitada, nem sabia por quê, mas eu já chegava afastando ela. E quando você tá com essa energia, você acaba afastando muitas oportunidades da tua vida, porque ninguém quer estar perto de uma pessoa que tá com uma energia melancólica, pesada, tristonha, em que tá drenando todo mundo à sua volta e se colocando dentro desse buraco. Foi aí que eu precisei ter uma conversa séria comigo mesma. Eu precisava mudar essa minha linha de pensamento. O problema é que a minha mente estava viciada nisso, e o meu corpo também, já que quando você ficar pensando e sentindo sobre alguma coisa, seja bom ou seja ruim, o teu corpo vai ficando viciado naquilo. E então, quando você tenta se desviciar, você tem uma crise de abstinência, o que faz com que hoje você tá bem, de repente você começa, nossa, eu tô me sentindo uma coisa estranha que não sei direito o que tá acontecendo. E aí aquilo já me trazia um gatilho, uma lembrança para alguma coisa que não era legal e fazia com que eu começasse a me sentir mal pra caramba, reativando aquele meu ciclo da desgraça, onde eu ia retornando para aquelas histórias, histórias e mais histórias, sempre de um passado, sempre de coisas negativas, nunca confiando de que eu poderia viver coisas muito melhores, como já tinha vivido, inclusive, no passado. Só que você também já deve ter percebido que, em geral, a gente acaba lembrando muito mais das coisas ruins do que das coisas boas. Às vezes, quando eu paro para contar, colaborar com alguém sobre a minha história, sobre os feitos, as coisas legais que aconteceram, eu paro e penso, caramba, olha tanta de coisa boa que já aconteceu, e por que eu ainda tô pensando nas coisas que não deram certo, se tanta coisa deu certo?
E muitas dessas coisas que deram certo, inclusive, foi em consequência dessas coisas que não deram certo. Mas o que acontece? A gente quer ter o controle de tudo. A gente quer que tudo seja exatamente do nosso jeitinho. E isso faz com que a gente sufoque a possibilidade de criação dos milagres de Deus na nossa vida. Quando a gente não dá abertura para que coisas impensáveis aconteçam, quando a gente está tentando controlar todas as possibilidades, fica muito difícil de Deus agir de uma maneira inesperada na nossa vida, nos trazendo coisa positiva. Porque a gente associa a surpresa, associa o desconhecido sempre como sendo algo ruim. E se eu tô nessa vibração de que se algo sair do meu controle vai ser algo ruim, muito provavelmente é isso que eu vou viver. Esse meu compartilhar com vocês, ele é quase como um conselho, talvez. Um conselho de alguém que sofreu muito por ter se colocado nesses buracos. Não eram as outras pessoas, era eu mesma quem me colocava ali, que alimentava esses pensamentos. O que o outro fez, em algum momento da vida, talvez ele vai colher. Ou talvez seja eu que esteja colhendo questões de outras vidas. Eu não sei. Questões que talvez eu tenha feito para outras pessoas e que para mim não tenham sido nada ainda nessa vida, mas que para aquelas pessoas tenha influenciado bastante. Você já parou para pensar sobre isso? Que talvez aquela dor que você tenha de fulano é a mesma dor que você talvez tenha causado para ciclano e que ciclano tá lá sofrendo. Ou sofreu muito e você nem soube. Você achou que nem era tanto assim. Então chega num momento da vida em que a gente tem que olhar, será que eu ainda quero viver do meu passado? Dessa repetição, inclusive, das coisas ruins do meu passado? Ou será que eu vou me esforçar aqui um pouquinho para dar um basta, um chega pra lá nessa minha mente e começar a cultivar, a criar coisas para o meu futuro? Eu só posso colher aquilo que eu planto. Então, se hoje eu escolho visualizar as coisas boas da minha vida, se eu escolho agradecer pelas coisas boas, se eu escolho confiar de que é possível, de uma maneira inimaginada, abrindo mão do como, Deus transformar a minha vida, é isso que vai acontecer. Mas se eu ficar preso sempre nas limitações, afirmando o tempo inteiro que não tem como, que eu nasci para sofrer devido ao meu histórico, que toda vez as coisas dão errado para mim, é isso também que vai acontecer. Porque é só isso que eu penso e sinto. É isso que eu tô emitindo o tempo inteiro para o universo. O universo, ele não entende a tua linguagem racional. Ele entende a tua frequência, e a tua frequência está sendo emitida pelo teu inconsciente. Não é sobre os 5 minutos que você está afirmando algo bom. É sobre as 23 horas e 55 minutos em que talvez você esteja num pensamento automático de coisas tristes e ruins. Que quanto você menos espera, você está ali falando algo para você mesmo, se criticando, cheio de mágoas, cheio de raiva das coisas que aconteceram no teu passado. Não é válido que nesse dia de hoje você se desafie a dizer tchau para esses pensamentos, a dizer basta. Eu não quero mais saber desse tralalá todo que você está me trazendo. A única coisa que eu quero é que, Deus, você liberte a minha mente. Me ajude a encontrar os meios, as formas que forem necessárias para que eu possa me libertar. Na minha trajetória, uma das coisas que mais me ajudou nesse processo de libertação, com certeza, foram os processos de respiração. Tanto que se transformaram parte da minha vida e eu comecei até mesmo a trabalhar com isso. Porque na respiração, eu era forçada a soltar o controle. E quanto mais eu tentava segurar o controle, mais difícil fica de respirar. E é por isso que muitas vezes tem pessoas que chegam pra mim, Dali, mas pra mim não dá certo esse negócio de respiração. Já tentei fazer em outros lugares, mas não dá certo. E por que não dá certo? Porque você ainda tá tentando segurar, controlar.
E na respiração você tem que aprender a deixar ir, aprender a se soltar, aprender a se entregar ao teu processo, a sentir o que precisa ser sentido, de maneira que aquilo passe por você e como uma onda se vá. E isso é extremamente desafiador. Mas para mim, transformou a minha vida e transformou a vida de muitas pessoas à minha volta. Aprender a respirar. Aprender a entender que quando eu solto, eu estou expressando a minha confiança de que na hora que eu precisar inspirar, o ar vai estar aqui. A vida vai estar aqui. Aquilo que eu necessito vai estar sendo provido por Deus. E que então eu posso deixar ir isso. Eu posso deixar ir aquela pessoa, eu posso deixar ir aquele emprego, eu posso deixar ir essa fase da minha vida. Eu posso me entregar ao movimento que a vida está demandando de mim agora. Trazendo cada vez mais consciência às necessidades que a minha alma tem e que talvez estejam sendo expressas pelo meu corpo. O meu corpo é a minha antena que sinaliza, nossa, esse ambiente não tá bom para mim. Isso daqui que eu tô fazendo não tá legal para mim, não é isso. Isso tá me drenando. Eu preciso de algo que me vitalize. Eu preciso encontrar meios de estar cada vez mais vitalizado. Não adianta eu me encher de suplemento, malhar pra caramba, correr por aí, mas viver uma vida extremamente estressada, insatisfatória, insatisfeita com tudo, infeliz, tentando encontrar escapes pra lá e pra cá. Isso não vai me satisfazer, isso vai continuar me adoecendo. Eu posso ter a vida perfeita e ainda assim desenvolver um câncer terminal devido à tamanha insatisfação que eu trago. Por estar completamente desalinhada da minha alma, do meu coração, daquilo que eu tenho necessidade real de ter. E eu te aviso logo de antemão que muitas vezes as tuas necessidades vão ir contra a corrente. Não vão ser as coisas que as pessoas esperam que você faça, que você viva. Não vão ser as coisas que você projetou de uma maneira linear para a tua vida. Às vezes você vai ter que dar uma reviravolta. Às vezes você vai precisar ir viver outras coisas que para algumas pessoas vão ser como um passo atrás, mas que para você é um salto quântico, um salto gigantesco, porque ao resolver questões que ficaram pendentes ali atrás, eu tenho condições de ir muito mais longe lá na frente. Enquanto eu tô carregando todo esse peso, toda essa tralha do meu passado, eu vou só um pouquinho. Tem um elástico que me puxa, tem todas essas pedras que estão nas minhas costas. Mas a partir do momento em que eu resolvo isso, eu tiro o elástico, eu assento essas pedras aqui, talvez até coloco elas aqui construindo o meu caminho, a minha vida transborda. A minha vida se transforma. E tudo isso vai possibilitar que eu possa escrever uma nova história. Viver um novo capítulo. A vida é um grande livro. Mas nenhum livro é feito de um capítulo só. A gente precisa escrever vários. Sabendo o momento certo de terminar cada um. E entendendo que algumas vezes a gente vai escrever diferentes livros numa mesma vida. Porque a gente pode sim viver várias vidas em uma, desde que a gente tenha disposição de deixar o passado, parar de viver o passado, pegar uma folha nova, pegar uma folha em branco e escrever aquilo que eu quero viver hoje. E para fechar esse vídeo, eu quero te convidar a pegar realmente uma folha em branco e escrever aquilo que você quer viver. E talvez você possa até mesmo escrever as coisas que você não quer mais, que você cansou, e queimar, rasgar aquele papel, deixar para trás e escrever uma folha nova. Qual é o programa novo, o capítulo novo que você quer ver na sua vida a partir de agora?
essa é a minha contribuição para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Acompanhe aqui o canal, já se inscreve, me deixa seu like e me conta nos comentários se isso também já aconteceu com vocês, de ficar preso nesse looping do passado, esquecendo que a vida é criativa e que a qualquer momento a gente pode se aventurar escrevendo uma nova história. Fiquem com Deus e até a próxima!